qualquer lógica. Porque Pedro e João estão presos justamente porque eles haviam curado um homem no nome de Jesus, ou seja, como instrumentos de Deus, abençoado uma vida. Eles chegam no templo para a oração da hora nona, e ali alguém pede uma esmola, e eles oferecem muito mais do que uma esmola. Eles oferecem Jesus Cristo, e com Jesus a cura daquele homem, e por isso eles são então presos. Porque não é por causa da cura, não é por causa de Pedro, não é por causa de João, mas é por causa do nome de Jesus, por terem feito no nome de Jesus. E como não achavam como mantê-los ali, no capítulo 4, versículo 18, vai dizer que chamando-os, ou seja, as autoridades, chamando a Pedro e João, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então a perseguição ali contra eles era ferrenha, eles acabaram de ser presos e agora estavam sendo soltos, mas soltos sob uma exigência, para que não pregassem o evangelho do Senhor. Nós também enfrentamos muitas e várias tribulações na vida. E o que nós podemos fazer como igreja? A nossa preocupação maior como igreja, nós precisamos ser encorajados diante das circunstâncias. Por isso, hoje, o meu tema é encorajados na oração. Eu quero destacar aqui algumas lições que devem fazer parte da nossa oração constantemente, mas principalmente nos momentos mais difíceis da vida. Quando eles chegam e eles então saem, é interessante porque quando eles são proibidos de falar e ensinar o nome de Jesus, versículo 19, Pedro responde-lhe: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, neste momento, quando eles saem, eles chegam ali, eles reúnem os irmãos e eles contam no versículo 23 o que havia acontecido e a proibição da pregação do Evangelho. Qual foi a atitude? A atitude, talvez, hoje, se fosse nos nossos tempos, talvez se fosse uma igreja como a nossa, não falo igreja presbiteriana, nem igreja batista, estou falando de igreja brasileira, nós iríamos para redes sociais e iríamos começar a churumingar, e dizer: olha que absurdo, olha que absurdo, olha que absurdo. Mas, ao contrário disso, o que eles fazem? Unidos vão para a presença de Deus, e na presença de Deus em oração. Irmãos, nós precisamos acordar para isso, a respeito da oração. Eles não vão conversar com autoridades que pudessem ajudá-los, eles não ajustam um advogado para que pudesse defendê-los, mas eles vão naquele que é Senhor de todas as autoridades. E nesta oração, há algo que eu quero compartilhar aqui, que deve ser a nossa oração em todo momento de crise, porque esta oração encoraja qualquer um que está atribulado. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que eles fazem questão de lembrar, de exaltar a Deus como soberano criador de todas as coisas. Olha só o que diz os versículos 24, ou o versículo 24. Olha só o que ele diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O que eles estão dizendo aqui é: nós estamos recorrendo ao Senhor, que és o Criador de todas as coisas. A autoria de tudo que há é o Senhor. Tudo foi criado, foi feito, veio à existência, passou a existir por causa do Senhor. O Senhor determinou todas as coisas. Então, se o Senhor é a causa de todas as coisas, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Essa ideia aqui nos reporta ao Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele existem. A grande questão aqui é: eles sabem, eles
são confortados na fonte que é geradora de toda a criação, o Todo-Poderoso. E a maneira como eles dizem aqui, que tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e tudo que neles há, eles possivelmente e com certeza estavam voltando ao livro de Gênesis para lembrar que Deus apenas dizia assim: haja isso, haja aquilo outro, e que Deus pega o homem do pó da terra, o faz e sopra, e o homem passa a ser alma vivente. Há poder na palavra de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, sem Ele não haveria nada, sem Ele nada existiria. Se Ele é o Criador, se Ele é o Autor, se Ele é o Soberano, se Ele é o Senhor de tudo o que há, então também Ele é o Autor, Ele é o Senhor, Ele é o dominador dos principais dos sacerdotes que haviam prendido Pedro e João. Ele também é Senhor daquelas autoridades que antes já haviam ameaçado, já haviam matado a Jesus, aqueles que já haviam corrido e prendido a próprios irmãos da igreja, aqueles que iriam prender e até mesmo executar, matar. Ele estava dizendo assim: eu creio que o Senhor domina, eu estou recorrendo então àquele que está sobre essas autoridades. Isso é confortador. Isso é confortador quando nós olhamos para as nossas tribulações, que com certeza são menos e menores do que estas, e nós olhamos para aquele, recorremos àquele que tem toda a autoridade, aquele que criou todas as coisas. E às vezes você olha para aquele que está oprimindo a sua vida, aquele que está sendo usado por Satanás e que tem atormentado a sua vida, e você fica olhando como se ele tivesse algum poder sobre você, e você então recorre àquele que criou esta pessoa, que tem autoridade para deixá-la viver ou para recolhê-la quando ele quiser, que tem autoridade para deixar com que ele fique enfermo ou receba a cura, e tem autoridade também para mudar o seu coração e convertê-lo. Então, quando você olha para isso, você fica muito mais encorajado, você é fortalecido. Saber que este Deus é o Criador de todas as coisas, e só com a palavra. Vamos lembrar o que Jesus fazia com os demônios? Jesus não marcava entrevista com Satanás, como vemos hoje em algumas igrejas que querem promover alguma coisa. Jesus não tinha lá todo um aparato de chamar a atenção. E às vezes ele apenas falava sai e tudo saía. Ele fazia as maneiras como ele queria, porque ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. E quando eles estão recorrendo aqui, tu, soberano Senhor, eles não estão aqui tirando, eles estão recorrendo só a Deus Pai, porque aqui também ele está referindo-se ao próprio Deus Filho, ele está também reportando ao próprio Deus Espírito Santo, porque se formos para Colossenses capítulo 1, nós veremos que o Senhor Jesus foi quem criou todas as coisas. Então aqui ele está chamando toda a Trindade em adoração. Ele se refugia naquele que tem todo o poder sobre a criação, inclusive em criar. Todas aquelas autoridades se levantaram contra ele e que os prenderam, e que estava proibindo. Agora veja bem, eu vou obedecer o mais baixo ou o senhor daquele? Se o mais baixo, se o inferior diz para mim, não fale mais sobre o superior, e o superior diz, fale sobre mim, então eu tenho que obedecer ao superior, porque ele tem domínio, porque ele é o Criador, ele é a causa não causada, ele é a fonte da vida, ele é o dominador de todas as coisas. Segundo lugar, somos encorajados na oração, não apenas quando nós declaramos, assim como eles, a soberania de Deus na criação, mas também a soberania de Deus na realização dos teus decretos, dos seus propósitos. Eu vou já de início recorrer a Jó. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos
pode ser frustrado. Nenhum. Nada pode fugir ao controle de Deus. Olha só o que ele diz a partir do 25. Que disseste, depois de falar que tu és criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aí ele vai citar os versículos 1 e 2 do Salmo 2, e falando sobre os gentios, os reis da terra se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Quem se levantou? Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel, referindo-se ao versículo 25, parte B, ou melhor, o versículo 26, a primeira parte, reis da terra e as autoridades, e depois gentios e gente de Israel, voltando então para a segunda parte do versículo 25, gentios e povos. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que estes que fizeram aqui, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, e com gentios e gente de Israel. Versículo 28, presta atenção nessa expressão, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja bem, as ameaças, as tribulações, o sofrimento causado em Jesus, a sua crucificação, tinha que acontecer. Deus já havia estabelecido desde a eternidade. E agora ele usa justamente Pilatos, Herodes, os gentios e agentes de Israel para cumprir o que ele havia estabelecido. Tudo está no domínio, no controle de Deus. Então, a tribulação que eles estavam passando, quando eles foram presos, também estava no controle de Deus. É uma extensão do sofrimento de Jesus. É uma extensão daquilo que o próprio Jesus já havia dito em Mateus 10. Se fizeram isto com o Senhor da casa, imagine com os domésticos. Imagine com os meus seguidores. Imagine o que vocês vão enfrentar. E eles agora têm total conhecimento disso. Isso faz toda a diferença. Quando você vai enfrentar uma dificuldade, quando você vai enfrentar uma tribulação. É claro que aqui está falando da questão física, religiosa, uma perseguição religiosa, mas estou dizendo aqui no contexto geral da vida. Tudo tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Vamos lembrar aqui de Romanos 8, 28? Todas, não são algumas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa pergunta não deve ser assim, oh Senhor, tadinho de mim, por que eu estou sofrendo assim? Deve ser assim, o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer moldar em meu coração? O que Deus quer tratar comigo nisso aqui? Porque há um propósito de Deus. E eles aqui retornam isso dizendo assim, se Deus não quisesse, isso não teria acontecido. Aconteceu com Jesus, aconteceu conosco, porque era propósito de Deus. Eu fico imaginando como deve ter sido difícil para Jó. Porque hoje nós falamos sobre sofrimento, nós temos toda a Bíblia para nos oferecer aqui o direcionamento do controle de Deus. Mas como passou da cabeça de Jó? De repente, até então, o homem mais famoso da sua época, mais rico, mais influenciador, protegido, daqui a pouco os inimigos começam a entrar, entra um, entra outro, vem uma coisa, vem outra coisa, vem outra coisa, vem outra coisa, e o moço já está agora num estado de saúde deplorável, em que a sua própria esposa diz amaldiçoa seu Deus e morre. E ele fala uma coisa inicialmente assim, falas como louca,
temos recebido o bem, não podemos também receber o mal de Deus, mas à medida que as coisas vão acrescentando, que os amigos chegam e começam a fazer acusações, a dor, o sofrimento, o leva ao desespero. E só depois de tudo que ele diz, bem sei que tudo pode, ou seja, enquanto não se cumpriu todo o teu propósito na minha vida até aqui, o Senhor não irá me restaurar. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Isso encoraja a gente. Se você orar, tu és o Deus Criador, Senhor, como foi lindo, eu imagino, Senhor, e tu falando, haja, e aquilo surgindo, como é maravilhoso. Isso encoraja a gente. Quando você olha para os acontecimentos e sabe que Deus pode parar quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira como Ele quer. As coisas estão como estão porque Deus está agindo. Deus está agindo. Porque Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele é o autor e Ele é soberano, não apenas na criação, tudo pertence a Ele. Quando eu saio de casa, que venho para a igreja, eu termino o meu banho e vou escolher então o terno a usar, vou escolher a camisa a vestir, e aí então de acordo com a camisa eu vou escolher uma gravata, e eu vou escolher o que vou, como vou fazer. Não é assim que nós fazemos? Por quê? Porque a roupa é minha. A roupa é minha. Os que mexem aí na cozinha, ele vai lá e diz, olha, hoje eu vou fazer arroz, feijão, uma salada. Por quê? Porque ali na cozinha é de quem toma conta. Deus também é aquele que diz, eu faço o que faço, como faço, porque quero fazer assim para a minha glória, porque Ele é o Senhor, tanto da criação, como dos seus próprios decretos. Terceira lição, além de sermos encorajados, quando nós olhamos para Deus como a causa de todas as coisas, dominantemente, quando olhamos para a soberania, o domínio na execução dos seus propósitos, que nada foge ao controle de Deus, nós também somos encorajados quando nós olhamos para a nossa dependência de Deus e recebemos a soberania do seu encorajamento. Eu gosto de falar sobre esse texto e sempre vou repetir. Talvez eu choraria diante do Senhor e diria, Senhor, passei frio lá na cadeia. Senhor, não me serviram arroz, foi só uma sopinha. Estava com pouco óleo, pouco tempero. Senhor, foi tão difícil. Eu sou teu filho, Senhor. Cuida de mim. Não deixa não. Não foi esta a oração deles. A oração deles foi a seguinte. Olha aí na sua Bíblia, versículo 29. Depois de terem exaltado a soberania criacional de Deus, depois de ter exaltado a soberania dominante dos decretos realizados, agora, Senhor, olha para as ameaças deste povo. Até aí tudo bem, nós olharemos também. Mas a segunda parte, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. O que eles estavam dizendo aqui é, o Senhor é a fonte da nossa coragem. O Senhor é o que pode nos encorajar. E nós somos propícios, mesmo sabendo da soberania criacional, mesmo sabendo da soberania dominante dos decretos, ainda assim nós podemos ficar com medo diante de coisas como esta. E nós queremos dizer para o Senhor que nós somos falhos e que nós dependemos do encorajamento do Senhor. Conceda à tua igreja intrepidez. Intrepidez.
O evangelho ele não cabe no mundo atual. Nunca coube em mundo nenhum, mas principalmente no mundo atual do chamado politicamente correto. Porque o evangelho ele não dá base para mais de uma verdade, para mais de uma possibilidade. O evangelho não dá base para todo o caminho leva a Deus. Deus é um só. Não dá base para isto. O evangelho é anunciar que todo homem está no seu pecado e no seu pecado condenado eternamente à perdição eterna. E que Jesus é a única solução. Eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Impossível de salvação. Não, eu creio em Deus, em Jesus e mais em alguma coisa ou mais alguém. Impossível. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, mais do que nunca, nós precisamos também orar assim e nos fortalecermos no Senhor, na força do seu poder, crendo nesse Deus criador, não na evolução, não no Big Bang, mas num Deus poderoso como a causa de todas as coisas, que determinou e apenas falou e tudo veio a existir, que tem tudo na sua mão e que usa todas essas coisas para o fim de um propósito. Eu tenho que crer nisso e crendo nisso, eu preciso clamar ao Senhor que independentemente do que aconteça em qualquer tempo e lugar, a única coisa que eu preciso realmente é ser encorajado pelo Senhor para com intrepidez continuar pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não muda. Eu não preciso adequar a palavra de Deus. Há muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores, falsos líderes, que estão adequando o evangelho, que não é o evangelho do Senhor Jesus, que não é o evangelho da Bíblia, porque para o Cristo da Bíblia, para o Jesus da Bíblia, não há lugar na igreja moderna. Só há lugar para o Jesus da Bíblia na igreja de Jesus. Mas na igreja moderna não. Porque a igreja moderna, ela gerencia a situação. As pessoas podem abandonar o cônjuge, casar-se com o outro, pode comprar e não pagar, pode ser mentiroso, sem problema nenhum, desde que ele encha a nave do templo e contribua financeiramente. Mas este Jesus e este evangelho não é o evangelho das Escrituras. O evangelho das Escrituras é dizer sim, não existe o politicamente correto, existe o evangelho de Jesus, e sem Jesus não há salvação. Precisamos sim clamar ao Senhor para que sejamos fortalecidos e com intrepidez possamos anunciar a palavra de Deus. E o Senhor se encarrega de ir autenticando isto, versículo 30, com feitos sobrenaturais e poderosos. Olha, dificilmente a gente terá uma oportunidade de orar. Eu não estou falando de barulho. Há pouco tempo eu ouvi alguém dizer: nossa, aquela vigília foi fogo puro. Não quer dizer muita coisa, não. Deus esteve ali. Deus está aqui. Não esteve aqui, Ele está aqui. Mas há uma diferença quando você tem uma oração que realmente você está numa relação íntima com Deus. E aí vai dizer aqui, tendo eles orado, tremeu o lugar. Agora, como vai tremer o lugar se o meu coração não treme? Como vai tremer o lugar se eu não tenho prazer nenhum na participação das reuniões de oração? Como vai tremer o lugar se a minha oração, o conteúdo da minha oração, ele é extremamente antropocêntrico? O homem no centro.
a minha vontade. Senhor, esse mês está difícil porque eu comprei 3 pares de sapato, 3 calças, e quando eu fui pagar estava meio caro. Agora, como é que eu vou fazer para comprar o arroz e o bife? Eu não como sem bife, você sabe disso, né, Senhor? Senhor, eu estou com uma unha encravada, faz uma cura. Senhor, eu quero experimentar o mover do Senhor em mim, retira de mim esse espinho. E aí quando chega lá no finalzinho, nós falamos assim: abençoe-nos espiritualmente, agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. O eu e o aqui e agora tomaram 99% do tempo da oração. E somente 1% da oração foi dar-nos intrepidez, porque reconhecemos que Tu és o soberano Criador, reconhecemos que Tu és o soberano dominador dos propósitos, e Tu és também aquele que pode encorajar-nos nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. Uma oração dessa, há grande chance de tremer o coração e, consequentemente, o lugar, se Deus assim o quiser. Quer ser encorajado? Vamos aprender a orar mais. Foi por isso que Paulo disse, né? Nós não sabemos orar como convém, mas graças a Deus pelo Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste, Ele nos soergue nas nossas fraquezas. Que a bênção do Pai seja com o nosso coração, de tal maneira que quando passarmos pelas tribulações, sejam elas quais forem, nós lancemos a nossa confiança naquele Deus que criou todas as coisas, que causou tudo e que não teve início, de eternidade a eternidade. Naquele Deus que parece, tem hora, que a história está fugindo, as coisas estão acontecendo assim, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo, da política, Deus está no controle dos governadores, sejam municipais, estaduais, federais. Deus está no controle de todo o universo. Hoje, enquanto estávamos no sítio em oração, enquanto nós orávamos, eu olhei para as árvores assim, e aquela brisa soprava, e eu me lembrei, né? Aquele vento saiu de onde Deus mandou, foi para onde Deus mandou, com a intensidade que Deus mandou. Ele só se deslocou porque Deus mandou. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. E que sejamos encorajados para, com intrepidez, pregar a palavra de Deus. Não é com enjoamento, não é com exaltação, mas é com intrepidez. Pregar a palavra, e só a palavra de Deus. Que o Senhor seja louvado para todos sempre, e que sejamos encorajados nas nossas orações. Acho que agora você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa e dizer assim: eu preciso orar mais em casa. Eu preciso orar mais em casa, e você vai para o seu quarto e vai orar mais, porque essa oração nos encoraja. Ela nos encoraja. Não tenha medo, só acontecerá com você aquilo que estiver no propósito de Deus. Por isso, Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A Deus toda a glória. Coloquemos-nos em pé. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tudo seja dado a Ti somente, ó Deus. Todas as coisas vieram à existência pelo poder da Tua palavra.
todas as coisas funcionam e são sustentadas, e mais, elas são regradas e dirigidas pelo poder da tua palavra. Nós somos encorajados como igreja e fortalecidos como igreja a pregar apesar de todas as coisas pelo poder da tua palavra. Então, Senhor, diferentemente do que muitos dizem por aí, que há poder na palavra, só há poder na tua palavra. Por isso nos quedamos aos teus pés. O nosso coração se aquieta como um filho que se aquieta no peito de um pai, protegido, sustentado, acalentado, encorajado. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, em nome de Jesus. Recebamos a bênção.